justamente pelo viés místico, pelo viés esotérico, religioso, vamos usar essa palavra, que é uma palavra carregada, uma palavra que é muito pesada hoje até, nós precisamos tomar cuidado com essa palavra. Então, esse viés é que me puxa para esse lado de não mais do, ré, mi, fá, sol, lá, si, sa, ré, ga, ma, pá, dá, ni. O que seria, então, essa alquimia interior, Wagner? Olha, alquimia interior é o seguinte, dentro do contexto iniciático clássico, né, seja na Velha Grécia ou no Velho Egito, o neófito, que era o calouro, passava por um conjunto de provas para provar valor e profundidade. Passando pelas provas, ele seria então iniciado aos arcanos, aos mistérios, grau a grau, até um dia chegar no mestrado, onde na Grécia era o hierofante, o mestre realizado. Então, o neófito, passando pela prova, se torna o iniciado. A expressão iniciação e iniciado vem do verbo inir, que significa ir para dentro do templo, onde serão levantados os véus dos mistérios e a pessoa aprofundaria. Acontece, então, que ao longo dos séculos, principalmente na Europa, passou-se a falar de alquimia. Inicialmente, historicamente, era a questão de tentar transmutar o vil metal em ouro, fazendo um processo alquímico de transmutação para isso. Então, é claro que isso era uma metáfora da verdadeira transmutação, que era uma arte interna. O homem de metal enferrujado de ignorância passa pelo cadinho da experiência, que é a iniciação, e se transforma no iniciado, que é o homem dourado, numa verdadeira alquimia interior. Morre o ignorante, surge o sábio, dentro do renascimento dele mesmo. Então, passou-se a falar de uma alquimia interna, que seria a transformação da consciência. Então, isso classicamente. O Áureo montou uma gravadora que ele chamou de Alchmusic, que seria a alquimia, a transformação através da música. Agora o Áureo emenda. Olha, já que nós estamos falando, eu vou aproveitar o gancho e pegar a música visionária. O que é música visionária? Essa palavra visionária pode ter muitas interpretações, mas dentro da música, ela tem uma conotação que parte do princípio de que a música ela é visionária a partir do momento que ela saia de um ser visionário. Sim. Não existe uma música que é visionária. O que torna uma música visionária? É a mente visionária. Por que eu usei a palavra mente, Wagner, Samuel? Porque existe a mente e a não mente. Eu não posso explicar demais aqui, porque nós temos um tempo para fazer a live. Então, eu vou, de uma certa forma, resumir. A mente e a não mente. Então, se eu tiver que dar um exemplo do que é uma mente visionária, no Oriente, Aurobindo, Ramakrishna, Vivekananda, Ramana. Se nós viermos aqui para o nosso Ocidente, nós vamos ter o quem? Porque o visionário não é só na música, na arte, é na principalmente. ciência, na política também. Nós temos Mahatma Gandhi na política. O cara libertou dos britânicos a Índia através da não violência. Porque todas as libertações que você viu na história do mundo foi através de revoluções armadas. Ele conseguiu fazer a mesma coisa, e não foi fácil, através da não violência. Então, era um homem que tinha uma visão. Então, nós temos assim várias, poderia citar muita gente que é visionária. São João da Cruz, por exemplo, aqui no Ocidente. Quem não conhece a história de São João da Cruz, procura pesquisar uma história maravilhosa desse cara que foi do clero, pertenceu ao clero e teve um final triste, uma coisa maravilhosa. Freud, Ken Wilber, são grandes visionários que nós podemos citar. Agora, quando entra na parte artística, para mim, particularmente, isso é uma particularidade minha, eu tenho colocando um parênteses, eu tenho uma visão da música mística, esotérica. Quem não concorda não faz mal, eu tenho a visão que eu quis, entendeu? Então, hoje, os meus amigos não têm essa visão. A visão da música deles hoje é extremamente, totalmente cerebral. Eles pensam em música como harmonia do ponto de vista cerebral. Não é a minha visão. Eu tenho esse lado, que eu estudei a música e sei fazer harmonia, mas eu vou sempre pelo viés esotérico, místico. Então, a minha visão da música visionária, quem
foi um clássico visionário, Beatles. Pô, mas olha, o Beatles, será que os Beatles eram tinham bandas bem melhores? Sim, tinham bandas bem melhores. Vamos citar Cream, Ginger Baker na bateria, Jack Bruce no baixo e Eric Clapton na guitarra. Né, mas por que que eu falei os Beatles? Os Beatles mudaram a visão da coisa. Até então tinha o Rockabilly, Bill Haley and Comets. O Rockabilly, ele lembrava algo ainda dos anos 40. Sim. Quando os Beatles fizeram Love Me Do em 1962, aquilo era totalmente novo. Os Beatles, aqueles 4, hein? Uhum. Ali os 4, Joe, Paul, Lennon e o Ringo, é a fórmula correta. Eles conseguiram fazer algo que ninguém conseguiu. Tinham bandas aqui nos Estados Unidos, The Zombies, The Kings, Monkeys, sei lá, eu podia citar aqui Ventures, uma infinidade. Mas era sempre algo já conhecido. Não era algo que não se conhecia. E os Beatles, o álbum de capa branca, é algo culmina naquilo. A ida deles para a Índia é uma história maravilhosa. Aquilo não é só o que mostra, teve muito mais profundidade do Lennon, do George, principalmente, teve muito mais profundidade. Mas o que pegou para mim foi o rock progressivo. A ligação que eu encontro no rock progressivo com a espiritualidade, e essa parte eu vou deixar para o Wagner falar, é uma coisa assim absurda. O rock progressivo, Yes, Genesis, Gentle Giant, Jethro Tull, Camel, todos aqueles grupos eram algo maravilhoso. Mas tinha um elemento na banda sempre, que era essa mente visionária, Steve Howe, no Yes. Ele era o cara ele era até uma personalidade bastante difícil, mas tinha essa mente, Edgar Froese. Do Tangerine Dream. Do Tangerine Dream. O Tangerine Dream, ele é visionário. Ele tem a música eletrônica acoplada à música melódica. É o eletrônico com melódico. O que é música? Harmonia, melodia e ritmo. É isso que forma uma música. Quando você cai no eletrônico, já fica mais difícil você ter uma harmonia, uma melodia, porque é um som sintetizado, que não tenho nada contra. Nós estamos no século XXI, 2024, com inteligência artificial, esses são os novos instrumentos que nós temos hoje, o que não invalida os tradicionais acústicos, de forma alguma. Então, o que eu diria? Depois o Wagner também fala. Esse é um caso clássico para mim, de uma mente visionária. Dessas mentes visionárias, por um instante, em algum momento, que ninguém pode explicar, acho que isso não tem explicação, essa mente que traz o estudo da música, a forma como eu gravo, a forma como eu mixo, como eu masterizo, como eu escrevo, como eu faço o arranjo, como eu faço a harmonia, tudo isso, por um momento isso para de funcionar e a não mente, por uma fração de segundos, aparece. E aí entra essa coisa que a gente não sabe explicar o que é, que dá o nome de música visionária. E na New Age, temos muita gente visionária dentro da New Age, mas eu acho que o grande boom disso aí é o rock progressivo. E os Beatles, o impacto deles na sociedade não foi só musical, foi cultural, cara. Eles abriram criaram um rasgo de criatividade. E, inicialmente, os Beatles eram considerados a bandinha de iê-iê. Quando chega em 1964 para 1965, Sim. os Beatles deram uma amadurecida no som e lançaram um álbum chamado Revolver. Espetacular. E ali, o George Harrison traz uma música que ele toca cítara, cara. Quer dizer, começa a ter uma variação em cima do som. Aí depois vem o álbum branco, do Ravi Shankar, né? ele estudou com o Ravi Shankar, Sgt. Pepper's, e que são clássicos. A garotada de hoje não tem ideia do impacto que os Beatles deram na sociedade. E é claro, aquela abertura que surgiu na Inglaterra, inicialmente, era assim, baixo, guitarra, bateria, um vocalista, era o clássico. Os Beatles começam a colocar cravo, piano, cítara,
flauta, Synclavier. né, Synclavier, e aí o som começa a enriquecer e as outras bandas que começam a incorporar progressista. Por volta de 1967, mais ou menos, surgiram bandas como Procol Harum, The Moody Blues, que já avançavam um pouco o que os Beatles estavam fazendo com uma espécie de arte mais sinfônica. Em 1969, surge o King Crimson, pô, que é um arraso. Surge o Yes em 1968, mas alcançaria o ápice já na década de 70. E o Pink Floyd, que era uma banda psicodélica na época do Syd Barrett, quando entra na década de 70, o David Gilmour entra na guitarra, o Pink Floyd também começa a dar uma expandida. Então foram surgindo bandas com uma criatividade, um teor de letra também muito inteligente, que é o que formaria o chamado rock progressivo daquela ocasião, que na verdade era música pop inglesa, né? Ninguém nem chamava tanto de rock progressivo. Então isso foi uma época, né? Um sopro de criatividade para além do convencional, além da música cerebral. E é claro que outras áreas também foram surgindo coisas na parte artística. E se a gente olhar, Samuel, e aí o Áureo pode explicar melhor do que eu, se a gente olhar os grandes músicos clássicos, Beethoven, Chopin, esses caras eram músicos visionários, né, Áureo? Sim, Bah. aí que tá, cada um na sua época, obviamente, mas eles eram visionários. O Beethoven, quando ele começou a fazer as sinfonias, era algo completamente, ainda naquela época, que eles, tanto que estão aí até hoje, né? Era algo espantoso. As pessoas tinham, assim, ficavam impressionadas com aquilo, porque a coisa começa com Bach. Bach, qual é a importância máxima de Bach? Ele pôs ordem na música. Antes de Bach, era música medieval. E ela era transmitida verbalmente, assobiando, cantando. Ela era transmitida assim. Bach chegou e falou: não, peraí, isso tem que ter uma ordem. E começou e criou as vozes, os acordes se formaram: do, mi, sol, do, ré, fá sustenido, lá, ré. Começaram a formar os acordes, são as vozes que ele chamava. E foi dando ordem à música. Essa foi a grande genialidade dele. Bom, dali nasce o barroco. De repente, o barroco começa a desaparecer e vem o sinfônico. E Beethoven, nessa hora, é o grande mestre, que para mim não tem. Eu, até hoje teve outros grandes. Depois nós temos o quê? Um outro visionário na música clássica, Stravinsky, Igor Stravinsky. E hoje, grandes caras, Arvo Pärt, por exemplo, Hoje eu sou fã Arvo também. Pärt é maravilhoso. O próprio Philip Glass. Philip Glass é um visionário sem tamanho quando ele desenvolveu o minimalismo. Maravilhoso. Temos muitos músicos hoje, um pouco anterior, nós temos o alemão Karl-Heinz Stockenhausen, o cara que revolucionou, quando ele fez sons cósmicos. Ele tentou escrever partituras completamente estranhas. Se eu pegar uma partitura do Stockenhausen, eu não sei ler nada do que está lá musicalmente. Até isso ele aí diz que ele revolucionou. Claro, a mente revolucionou, mas como ele chegou a isso? Porque a mente é conhecida, nós podemos mudar. Eu pego um pouco daqui, um pouco daqui, e faço algo novo. Mas e quando vem algo que é totalmente desconhecido? De onde vem? É captado pela não-mente. A mente silencia e a não-mente se manifesta e pega essas coisas. São caras que fazem, tipo, temos, por exemplo, o jazz rock. Na década de 70, quando o jazz rock sumiu, eu eu adorava jazz rock, mas era totalmente novo. Chick Corea, Stanley Clarke, Herbie Herbie Hancock, o Billy Coben na bateria, Aldi Meola na guitarra, o John guitarrista. McLaughlin, Esse aí que é maravilhoso. Stanley Clarke, Mahavishnu Mahavishnu Orchestra, Orchestra. lembra que coisa maravilhosa? Então, aquilo ali e até hoje perdura, até hoje, isso. E a espiritualidade sempre teve ligada. O McLaughlin da Mahavishnu não foi para a Índia, Sim. ele foi o Siri Chimoy, E ele foi junto com o Santana junto na com o época. Carlos Santana. Eles eram discípulos do Siri Siri Chimoy, né? Chimoy, né? E muitos outros tiveram lá na Índia também, em busca de conhecimento espiritual para poder chegar nisso que eles estavam vislumbrando.
Musicalmente, quando que você chega também a entrar em contato com essa musicalidade que até então a sua era mais voltada para uma visão mais ocidental, e entra essa musicalidade e sonoridade mais oriental? Justamente pelo viés místico, pelo viés esotérico, religioso, vamos usar essa palavra, que é uma palavra carregada, uma palavra que é muito pesada hoje até, nós precisamos tomar cuidado com essa palavra. Então, esse viés é que me puxa para esse lado de não mais do, ré, mi, fá, sol, lá, si, sa, ri, ga, ma, pá, dá, ni. Lá não é do, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá é sa, ri, ga, ma, pá, dá, ni. E isso aí é o início de uma palavra. O sa é uma palavra que cada uma tem um sentido, então cada nota lá tem um sentido musical, tem um sentido psicológico, que é uma história muito longa, né? Aí já vai para aí, nós já vamos esticar demais. E é isso que leva Topographic Ocean. Do Yes. Yes. Esse, Esse é o caso típico. Então, conta essa história para nós. Então, o Yes estava na crista da onda na década de 70, 72, mais ou menos, tinha lançado o álbum Close to the Edge e um ano antes o Fragile, que eram clássicos do progressivo da época. O Yes estava em turnê pelo Japão, entre 72 e 73. O John Anderson, que era o vocalista, começou a ler o livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, e se encantou. Ele chamou o Steve Howe, que era o guitarrista da banda, falou, cara, vamos musicar isso aqui, olha esse conteúdo. Então, o John foi dando o teor das letras e o Steve Howe a parte mais melódica. Aí chamaram o resto da banda, o Chris Square, que era o baixista, o Alan White, o baterista, um grande tecladista da época, o Rick Wakeman. E ali, então, eles fizeram um disco chamado Tales from Topographic Oceans, Contos para Oceanos Topográficos, em que o teor das letras era baseado nos Vedas e parte no autobiografia do Yogi do Yogananda, e lançaram um dos grandes discos da fase do Yes, na virada de 1973 para 1974, um vinil duplo. Na época, a bela capa do Roger Dean, que fazia as capas. que é um visionário. Visionário também da arte. Visionário tanto. E, inclusive, no ano de 1999, eu fiz uma matéria sobre esse disco no jornal Metamúsica, que era publicado no Rio de Janeiro. Está lá no meu site, no IPPB. É só entrar lá, ippb.org.br, na parte de busca, clica a palavra Yes, vai abrir esse grande artigo que eu fiz sobre esse disco, e tem um outro também que é sobre rock progressivo. Então, esse disco que o Áureo falou, o Tales from Topographic Ocean, na época o público nem entendeu, porque as letras eram complexas. Hoje, olhando décadas para trás, você vê que era um clássico da época que não foi totalmente compreendido. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.